Estamos recebendo hoje o professor Sandoval Alves, procurador do trabalho, professor de Direito da Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em Direito, para conversar sobre os impactos da legislação trabalhista, sobre o mundo trabalhista, do direito do trabalho hoje, para você que está nos assistindo hoje. Seja bem-vindo, professor Sandoval Alves. Muito obrigado, Mário. Eu fico muito lisonjeado e honrado pelo convite para fazer esse podcast. E eu espero atender tanto para você quanto para os espectadores alguma coisa que possa acrescentar na vida de vocês, porque, como disse o Maior, a gente veio para servir, não foi para ser servido. Eu espero que eu tenha alguma contribuição para hoje a gente sair enriquecido, pelo menos para entender mais os problemas das questões que envolvem o Brasil com as ditas reformas previdenciárias, trabalhistas, tributárias, administrativas, que para mim está tudo envolto no bojo das mesmas alterações climáticas relacionais, não de clima do tempo, que a vida está hoje nos oferecendo. Nós podemos começar como a carreira, como é o ingresso na carreira do procurador do trabalho, como se dá o concurso e quais as atribuições do procurador do trabalho, para que os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores tenham a ideia de como é a carreira, o que significa e como é a carreira de procurador do trabalho. Tá. O Ministério Público do Trabalho, ele surge em 43 como uma procuradoria parecerista no Ministério do Trabalho e Emprego à época, junto com a Justiça do Trabalho, que era dentro da administração, onde a gente era meramente opinativo. Isso acabou, não era integrante do Ministério Público, mas em 1988, com a Constituição, nós passamos a integrar. A Lei Complementar 75/93 trouxe essa ideia, e o Brasil, até hoje, que eu saiba, é o único país que tem um Ministério Público do Trabalho, um Ministério Público Social, para cuidar disso. O ingresso na carreira, obviamente, se dá por concurso público, é um dos concursos mais difíceis que tem, mas não é impossível. E depois de aprovado, você tem uma carreira no Brasil, e as atribuições do procurador do trabalho, ele tem várias premissas de atuar para a proteção do direito coletivo, direito difuso, individual homogêneo, todos aqueles são direitos sociais, a ordem jurídica, tudo aquilo que está na Constituição de proteção em relação laboral cabe a nós. Nós nos organizamos para tentar fazer algumas coordenações temáticas para a gente combater aquilo que era mais comum na atuação ou na precarização do trabalhador, como, por exemplo, o chamado trabalho análogo ao de escravo, trabalho que não seja decente, como, por exemplo, a irregularidade ou fraude na administração pública, os chamados camarins de empregos, ou aquilo que a gente poderia atuar na administração pública, em relação ao trabalho infantil, em relação ao meio ambiente laboral, daquilo que está, onde pode envolver inclusive assédio moral, assédio sexual, além daqueles já conhecidos, como aqueles que envolvem o PCMSO, PPRA, ou seja, todos aqueles instrumentos com as NRs a esse respeito. Temos a atuação também na questão sindical ou social para verificar, a questão marítima, aonde tem precarização do trabalhador, nós temos uma posição temática de atuação a esse respeito. Fraudes trabalhistas, porque antigamente tinha muita questão de pejotização, hoje já não é mais fraude, foi legitimado pelo Supremo, infelizmente. A questão da terceirização, que na época a terceirização da área fim era a terceirização ilícita, tinha até súmulas do TST a esse respeito, está cada vez mais enxugando isso daí. Mas nossa atuação é basicamente para atuar como precarização na força capital-trabalho, com os detentores dos meios de produção, naquilo que Marx chamava de mais-valia, ou seja, na apropriação dos excedentes de produção pelos donos do capital e não pela relação laboral, não pelos trabalhadores a esse respeito. Vamos fazer perguntas que todo mundo tem interesse em saber. Fim da Justiça do Trabalho. Olha, o fim da Justiça do Trabalho, ele é algo assim que não dá para prever, mas dá para ter alguns sentimentos a esse respeito. Nós tivemos a reforma do trabalho, que eu até escrevi um artigo que, para mim, se eu tivesse que fazer alguma equiparação com a questão da construção civil, entre reforma e demolição, aquilo era uma demolição. E a questão, eu escrevi um artigo processualmente dizendo, porque fizeram uma lei da
da mordaça na Justiça do Trabalho, onde fez a boca da lei, ou seja, não podia fazer nenhuma interpretação, começou a tornar caro com a questão de honorários, graças a Deus o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, esvaziou a Justiça do Trabalho na época, e com essa declaração de inconstitucionalidade dessa reforma pelo Supremo na questão processual, ele reanima e depois volta a ter uma Justiça do Trabalho um pouquinho mais forte. Voltando um pouquinho atrás, a emenda constitucional, salvo engano, 45, foi criada na época até conduzidas por alguns políticos, como Antônio Carlos Magalhães e tudo mais, que tinha uma posição um pouco contra. Mas, por questões arrecadatórias, a Justiça do Trabalho acabou ganhando força com a emenda constitucional 45 e até ganhando competência de atuar na relação jurídico-estatutária de servidor público. Mas o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo decisões restritivas com isso, como a DI 3395. Depois teve uma repercussão geral dizendo que também não é competência da Justiça do Trabalho para atuar nos servidores temporários. Depois nós tínhamos como atuar, por exemplo, em qualquer relação de trabalho, como, por exemplo, contrato advocatício, cobrança e tudo mais. O STJ disse que não tínhamos. E a Justiça do Trabalho foi sendo podada, seja pelo Supremo Tribunal de Justiça, seja pelo Supremo Tribunal Federal, com a interpretação que hoje é o que vale, é o que conta, e tentando restringir. Nós tivemos depois a pejotização, ou seja, pode ter. Por exemplo, eu tive que arquivar um processo onde uma indústria de massas tinha 100% de PJ, não tinha nenhum vínculo empregatício. Eu não pude fazer nada porque pejotização é válida, terceirização é válida. Então isso tira, por exemplo, o regime jurídico da CLT e tira do campo de batalha a Justiça do Trabalho. Certo. E, por via de consequência, o Ministério Público do Trabalho, porque ele não tem mais campo de atuação, não tem mais campo de guerra para esse respeito. Eu escrevi um artigo, Mário, antes da decisão sobre o Supremo Federal, dizendo o seguinte: o que estaria formando de precedente, por exemplo, os motos entregadores e a uberização. E a gente mencionou, por exemplo, decisões da Suprema Corte Inglesa, da Dinamarca e tudo mais, que estava dando pelo vínculo de emprego. E nós dissemos, vai ser vínculo de emprego no Brasil também. Erramos. O Supremo Tribunal Federal disse que não era e o ministro Flávio Dino fez uma questão de ordem para voltar a discutir a matéria, mas não teria vínculo de emprego. E, portanto, é uma relação de direito civil, tira mais uma vez a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho de campo. Isso nós fomos sendo podados e nós tivemos uma reascensão muito forte com o assédio eleitoral. O Ministério Público do Trabalho teve uma atuação forte no assédio eleitoral e isso, de alguma forma, está fazendo a gente olhar com outro viés a atuação do Ministério Público do Trabalho e nós começamos a nos reinventar e adotar várias medidas de atuação. Fizemos, por exemplo, acordo de cooperação técnica com o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, para atuação conjunta, mudando o palco da Justiça do Trabalho para a Justiça Estadual, ora para a Justiça Federal. Isso daí foi fomentado pela Escola Superior do Ministério Público da União, para ver como é que isso funciona. A reboque disso vem a reforma tributária. E é uma coisa engraçada na reforma tributária. Porque agora, como tem pejotização, eu posso terceirizar. Imaginem, eu vou fazer aqui só contas rápidas. Imagine que eu estou lhe contratando para trabalhar comigo e por R$10.000. E aí os encargos, como FGTS, férias, 13º, descanso semanal remunerado, tudo mais, eu tenho um acréscimo no seu custo de 50%. Portanto, eu vou pagar para estar com você R$15.000. E eu posso te pejotizar. Sim. Te dar R$12.000, por exemplo, você vai querer, vai gostar. R$12.000. O termo pejotização vem da onde? De pessoa jurídica. E o que quer dizer? Pessoa jurídica, PJ. A sigla PJ, pessoa jurídica. Eu troco, por exemplo, PF, que é a pessoa que é seletista, CPF, por CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Sim. Portanto, ficou o jargão de que eu estou te pejotizando. Então, eu te dispenso como empregado e te contrato como PJ. Eu fiz várias atuações, nós ganhamos. E recentemente agora, por exemplo, um trânsito julgado, a pessoa pediu para que não fosse executado. Isso não, aqui já é coisa julgada, se quiser que entre com ação rescisória. Ao mesmo tempo, eu estava recebendo uma notícia de fato de pejotização que eu tive que arquivar, porque eu tive que obedecer ao precedente do Supremo Tribunal Federal.
É interessante que eu me lembro a época da questão dos representantes comerciais, que a linha era essa, era muito restrita a questão da. Se discutia muito a questão de relação de emprego e representantes comerciais e tudo mais. E acabou, com a pejotização, acabou validando o que nós considerávamos erro, foi isso ou não? Exato. A partir de agora, Uhum. tudo agora, se tiver algum. Ou seja, dizer que o contrato de direito civil que está atuando com a PJ, representação, tem um vínculo empregatício, está cada vez mais Mais difícil. difícil. Então, isso migra da Justiça do Perfeito. Trabalho para a Justiça Estadual. Se você não pagar, então eu não tenho como atribuir qualquer consequência da consolidação das leis do trabalho. As consequências são ser do direito civil. É essa a premissa. Então, eu pego pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, porque para mim o José Reinaldo Aníbal Lopes é muito interessante nisso, que diz o seguinte: olha, nós temos 2 pontos. Nós temos a produção e o consumo. Os 2 são vulneráveis. O consumidor é vulnerável porque não conhece quase nada do produto que compra e às vezes acredita numa publicidade e embarca nisso. E a pessoa que está na produção tem um exército de vulnerável que precisa de distribuição de renda, precisa acumular alguma coisa, vende sua força laboral, apesar que no dia que venda, mas o salário é algo precarizante. Por quê? Porque o salário mínimo, de acordo com a Constituição, e o Supremo Tribunal Federal tem um precedente decidido, eu trabalho isso na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado, eu acredito que para pagar o artigo 7º, inciso 4º, salvo engano, teria que ser aproximadamente uns 6, 7 mil reais. Sim. Eu tenho 1.500 e pouco. Entendeu? Então, como é que eu vou ter um salário mínimo que vá compor todas aquelas necessidades humanas das pessoas e de sua família? Então, tem algo extremamente precarizante a esse respeito. A pessoa, obviamente, se submete àquela relação de trabalho, que não tem outra forma para fazer, e agora não tem mais trabalho, porque a MEI e a pejotização acabou fazendo. Um colega meu fez uma palestra recentemente dizendo o seguinte: de 2022 a 2024, 4,8 milhões de regime de seletista migraram para a pejotização. Isso representou não estou lembrado dos números, mas aproximadamente 60 bilhões de arrecadação a menos para a União. Uns 37 bilhões de contribuições do empregador e uns 23 bilhões de contribuições do empregado. O que vai acontecer? Que nós estamos criando uma massa de desvalidos daqui a uns 10, 15 anos. Pessoas que não vão ter proteção nenhuma. O máximo que pode ter, estava conversando com a juíza federal, é trabalhar isso como BPC. Pessoas que vão receber benefícios previdenciários porque estão no estado de invalidez. Entendeu? Estão no estado de precarização e o governo vai ter que bancar isso de uma forma não pelo a previdência social, mas pela assistência social. Entendendo? Estado de precarização. E as pessoas estão gostando, porque imagina, você ganhava 10 mil reais. Eu contrato você como PJ com 12 ou 13 mil reais. Você acha que está ganhando? Não, você está trocando o futuro pelo presente. Claro. E você está se empolgando com isso daí, só que com a reforma tributária, veja, eu vou lhe pagar 12, 13 mil reais, mas você vai me dar crédito de IBS e CBS, que é contribuições de bens e serviços e imposto de bens e serviços. Então, o meu contrato que eu vou lhe pagar de 12, 13 mil reais, talvez saia por 9 mil reais. Vou pagar menos, você não vai ficar protegido e acaba tendo um problema. Perfeito, sim. Então, isso vai ter algo que vai esvaziar a proteção do que chama de direitos sociais, que está na Constituição, no artigo 6º, vai esvaziar a proteção mais forte daquele que está em estado de vulnerabilidade e vai, para mim, vai vulnerabilizar mais ainda os vulneráveis. O que eu acho interessante nesse movimento é que nem os trabalhadores estão percebendo. Tem um monte de MEI e pejotização para tudo quanto é lado. Sim. Então, o que acontece? Eu estou enfraquecendo as instituições de proteção ao trabalho. Quem é a justiça especializada para proteger o trabalhador em estado de vulnerabilidade é a Justiça do Trabalho. Eu tiro o palco de atuação dela. O Ministério Público, o Ministério Público que protege os direitos sociais do estado de vulnerabilidade na produção ou na comercialização, que é o trabalhador, tira o palco de atuação dele e, obviamente, vai ter uma sobrecarga na Justiça Estadual, na Justiça Federal, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, para a proteção dos direitos que o regime jurídico lhe couber. O Código Civil, ou o regime jurídico único, ou o regime seletista, o que quer que seja. Hoje é uma coisa interessante,
porque a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar acabando aquela possibilidade do regime jurídico único. Nós tínhamos um regime jurídico único, permitiu-se uma emenda constitucional que tivesse seletista, a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar dizendo não, é regime jurídico único. Volta-se, portanto, pelos idos de 2010, 2012, não estou lembrado ainda, ao regime jurídico único, como peso de liminar, e recentemente o Supremo disse não, derruba a liminar, volta a ter o regime. Mas essa volta parece fantasiosa, por quê? Se eu tenho regime jurídico único, se eu tenho seletista e eu posso pejotizar, para mim essa ideia de regime jurídico ou CLT, que protegeria o trabalhador de forma mais forte, para mim começa a perder um pouco. É melhor eu licitar e contratar você como PJ. Toda essa situação, eu tenho a visão muito tranquila que é extremamente cruel. E nós vamos adentrar aqui, aproveitar toda essa situação. Ainda existem algumas perguntas, existem várias perguntas, eu vou tentar selecionar algumas das principais, mas o tema que sempre vem ao debate, eu queria saber, por toda a sua experiência, o tema em relação aos aplicativos e tudo mais, é exatamente o que você está falando, professor Sandoval, exatamente, me incomoda muito o retorno às jornadas extensivas de trabalho, aquela falsa ideia de que você é patrão de si mesmo, assim, para nós que temos experiência já de muitos anos, a gente vê que é uma crueldade sem tamanho. Eu queria que você falasse, se concorda, para onde nós estamos caminhando com os aplicativos, com essa falsa ideia de que você pode trabalhar, que você pode ganhar mais, sem proteção, sem razoabilidade nenhuma, né? Porque o que eu acho é que deveria existir, mesmo que nós deveríamos transformar essas situações em situações positivas e reguladas de acordo com o tipo de trabalho, e não simplesmente abandonar, dizer assim, não, olha, a Justiça do Trabalho não é competente, não é vínculo empregatício, te vira aí nas ruas trabalhando 14, 15 horas e a gente se encontra por aí praticamente. Então, eu queria que você explicasse a perversidade, se é que você entende assim, dos aplicativos, desse tipo de conceito, novo conceito, que retira toda a segurança do trabalhador. Olha, a sua pergunta é muito importante. Isso é um fenômeno que chama-se de uberização, ou a percepção de moto-entregadores, que eu nem acho mais que seja mais moto-entregadores, porque tem bike-entregadores, tem corredores-entregadores, tem vários fenômenos. Por exemplo, já tem gente dizendo e contratando pessoas para ir correndo fazer entregas, porque você está trabalhando e fazendo exercício físico. Na bike também. Hoje em dia, por exemplo, as regras de trânsito aqui em Belém, eu não consigo compreender, porque moto pode trafegar na mão, na contramão, ou seja, está virando mais ou menos uma moral de trânsito aceita. A gente já conta que tem a gente na contramão, só não dá para ir carro porque é muito tráfego a esse respeito. Tem algo interessante para falar, Mário. Claro que eu concordo com você que é uma precarização, mas o que me assusta é que a sociedade, a comunidade está acolhendo isso. Então, o acesso aos aplicativos, o acesso ao celular, os acessos a toda a questão digital que nós estamos hoje nos fomentando, acaba nos encantando. Então, é difícil, por exemplo, a gente querer se desvaler de uma comodidade de um iFood, de uma comodidade de um Uber, onde você verifica o trajeto que você vai em relação à questão dos taxistas. E aí acaba que todos começam a concordar com isso. Isso é algo que fecha a ideia de que nós estamos caminhando para isso. O ideal era que a gente tivesse alguma linha de proteção. Exatamente. Uma linha que pudesse refletir. Mas hoje, as pessoas que estão desempregadas, o exército desempregado, as pessoas que estão precisando de qualquer coisa, acaba se fantasiando com isso. Então, tem gente, por exemplo, que quer ter um carro. E ele diz, olha, eu vou financiar o carro para o Uber. Aí, então, a financiadora financia, o cara compra, o cara tem a sensação que o carro é dele. Ou então pega alguém que compra e pega o carro alugado para pagar o Uber, tem 18 horas de trabalho, 16 horas, 17, e não tem controle nenhum. Por quê? Porque não dá ideia para ser seletista. Então a gente não consegue nem fazer uma atuação de proteção. Exatamente. Por quê? Porque a gente não tem... É como se criasse um exército onde não tivesse que lutar. Não tem palco de luta, não tem terreno para agir, não tem terreno para atuar. Então, cada vez mais que você tenta se movimentar, você tem um problema. Se você prestar atenção, em 2005 teve a emenda constitucional 45.
onde deu muita competência para a Justiça do Trabalho. O MPT teve uma evolução absurda, a Justiça do Trabalho uma evolução absurda. A competência de improbidade, competência penal foi se discutida naquela época, competência para apreciar a questão de estatutário, temporário. O Supremo começou a podar, e isso começou a ter várias ideias. Então, até 2013, 2015, nós estávamos muito atuantes ainda. Depois, o Supremo começou a afirmar os precedentes e começou a dizer, não, está certo a pejotização, está certo a terceirização, está certo o motoentregador não é vínculo empregatício, o Uber não é vínculo empregatício, e acaba limitando a nossa área de atuação. A grande incógnita é como é que a gente vai fazer com que a massa de pensadores de uma sociedade, de uma comunidade, compreenda esse perigo. Eu já disse que não tem mais protetor das relações de trabalho, não tem mais justiça para julgar a proteção do direito de trabalho. Nós estamos caminhando para uma questão de uma previdenciária caótica e cheia de pessoas. Nós vamos ter vários desvalidos a esse respeito. Uma reforma tributária voltada a uma premissa totalmente de pegar recursos de regime de caixa pelo pagamento para financiar os cofres públicos, cada vez mais atuante e atinente. E nós estamos, a comunidade está indo na fila, está indo no caminho, sem se perguntar qual é o fim dessa estrada. Porque eu concordo que esses serviços, eles são úteis, eles tiram a pessoa daquele desespero do desemprego e tudo mais, mas eu acho que ideias simples, ideias assim poderiam ser implementadas. Olha, não dá, professor Sandoval, não dá tudo, não dá férias, enfim, mas o seguinte, obriga a pagar o INSS, obriga, sim. Uma previdência. dá uma assistência. Não dá todos os direitos, que são poucos. Tem um professor nosso em comum, com certeza, que ele dizia até isso, exatamente o que você está dizendo, que se você adotasse o princípio o princípio da dignidade para o trabalhador, você não precisaria de direito nenhum. Não. Você só daria, eu te dou o princípio da dignidade da pessoa humana, do trabalhador, e acabou. Não precisa de 13º, férias, porque tudo isso não dá a dignidade para o trabalhador. Então, eu acho que poderia criar, tá certo. A sociedade aceitou, nós aceitamos, é um bom trabalho, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E tem que haver pensadores como você para dizer, olha, não, a gente tem que criar, vamos fazer um artigo, vamos trabalhar para que eles tenham segurança, porque é muito irracional a pessoa trabalhar 11, 12, 18 horas e aí bate o carro do aplicativo, a moto e tudo mais, não tem, quebra o carro, não consegue consertar o carro, não consegue, é um absurdo assim, é um absurdo impensável, não sei como é que nós como sociedade estamos permitindo que assim, tipo um suicídio desse profissional continue. A gente evoluiu tanto. Parece aquela lei dos juizados especiais, que foi uma inovação em 95, e hoje é uma coisa horrorosa. Eu tenho trabalhado em alguns processos nos juizados, que é inacreditável para quem estudou como nós em 95. O juizado é inacreditável. Recurso inominado em trânsito em julgado de execução já finda. Recurso inominado. Exato. Então, assim, não dá para entender. Mas vamos lá. Como é que a gente resolve a questão, diante de tudo isso, como é que a gente resolve a questão dos recursos definitivamente? Ou então uma ideia, já houveram súmulas vinculantes, enunciados, me lembro de enunciados do tribunal e tudo mais. Como é que a gente resolve a questão do número de processos trabalhistas? Olha, eu acredito que, primeira questão interessante, você está falando sobre a questão de Capelletti, que ele falou a crise que teria e um dos acessos era a questão do juizado. Eu concordo com você, está mudando as premissas a esse respeito. Sobre a questão da reforma previdenciária, eu escrevi um artigo dizendo, é uma reforma previdenciária ou um mero ajuste fiscal? Fizeram um ajuste fiscal dizendo que era reforma previdenciária porque não estão cuidando dos desvalidos. Em relação ao volume de processo da Justiça do Trabalho, se continuar o processo de podagem que está tendo, se porventura continuar tirando, eu acho que vai cair naturalmente o volume de processos. Salvo engano, ele só aumenta, não é isso? Salvo engano, o número. Não, ele caiu muito com a reforma trabalhista e está voltando a aumentar agora de novo, mas vai estar começando a ter um estado de estabilização a esse respeito. Por exemplo, eu nunca judicializei tanto como eu estou judicializando agora, em tutela coletiva. Por quê? Porque as pessoas estão mais resistentes, porque estão acreditando que a Justiça do Trabalho é incompetente para quase tudo. Então, antigamente era fácil fazer um acordo. Hoje em dia já não é tão fácil.
Então as pessoas querem ir para o judiciário, até numa ideia até de formar precedente contra a própria justiça. E aí, às vezes, não tem, você acaba tendo. Se porventura, tendo que ingressar com a ação. Se porventura continuar os julgamentos no sentido de ser incompetente, o que vai ter não é uma questão de um suicídio, mas um genocídio. Sim. De algumas instituições que são protetoras do direito do trabalho. Por quê? Porque você vai fazer, por exemplo, na DIN 3395, por exemplo, inclusive num precedente daqui do estado do Pará, nós fizemos um TAC pelo MPT com a Assembleia Legislativa do estado do Pará. O TAC quer dizer? Termo de ajustamento de conduta, um acordo que o Ministério Público faz com as instituições para regularizar aquela questão que não está de acordo com a ordem jurídica, ou de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Que depois pode ser executado na Justiça, né? Diretamente. Pode ser executado na Justiça do Trabalho. E aí eles fizeram uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Sepúlveda Pertence colocou no plenário e disse, olha, no caso, quando tem o TAC, não se aplica a DI 3395, que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para regime estatutário. Não se aplica, portanto, ele pode ser executado, que tem. Hoje em dia está começando a ficar em dúvida de novo sobre uma coisa que o Supremo já tinha definido. E tem alguns ministros até que, quando chegam reclamações lá, compreendem de forma diferente, e até a execução de TAC tem mandado. Então, uns ficam lá, outros vão para cá a esse respeito. Isso acaba trazendo para a gente, os acordos que nós fizemos, que acaba trazendo para a gente algum vínculo de competência. Mas hoje, por exemplo, eu nunca judicializei tanto. Por quê? Porque eu chego com a ideia que tem alguma coisa que tem terceirização, que eu acho que tem vínculo de emprego e pejotização, alguma coisa que é TAC, os municípios, o Estado, a União, diz, não vou fazer acordo. Você não tem atribuição, a Justiça do Trabalho não é competente. E aí a gente é obrigado, obviamente obrigado no sentido que não ter outra opção, não ter outra opção, a gente judicializa. Pode ser que a gente esteja procurando precedentes contra a gente, mas não tem opção. Sim. Pelo menos a gente sai do que eu chamo da teoria do meio do poço. Porque o fundo do poço é melhor do que o meio. Porque no fundo do poço tem pelo menos alguma base para que eu possa me impulsionar. Porque no meio do poço eu fico desesperado em não afundar e eu não tenho força para subir. No fundo do poço eu tenho. Então a gente tem que tomar alguma medida. E pode ser que essas medidas, se porventura tiver precedente contra a proteção trabalhista, não aconteça um suicídio, mas um genocídio institucional de proteção das instituições dos vulneráveis trabalhadores. Exatamente. É uma situação, como eu disse, tão impactante, ela é tão fácil de se enxergar. Eu acho tão fácil naquela bicicleta que quebra, ele não tem dinheiro, naqueles juros extorsivos dos carros, enfim, e ninguém faz nada. Mas é isso, eu insisto na pergunta, como é que a gente podia resolver a questão da efetividade da justiça? Porque nós somos da geração do enunciado, da súmula, isso não resolveu. Então o que pode resolver para a gente ter uma justiça? Apesar do que o TRT da 8ª Região sempre foi modelo de eficiência, mas o que a gente podia resolver? Limitar mais ainda os recursos, proibir que eles subissem para o TST? Olha, resolver, porque eu acho que a matéria tão... Né, a morosidade é uma coisa tão antiga, né? A pergunta que você faz, ele é complexa, mas tem algumas explicações. Talvez não tenha algumas resoluções. Nós somos um país muito plurilateral. Nós temos muita pluralidade. Na ciência política mostra isso. O Rodrigo Brandão, que fala de diálogo constitucional, diz que é muito plural. Quem mais dá competência para o Supremo Tribunal Federal é a pluralidade de pensamento e ideologia que o Brasil tem. Por quê? Porque quem mais judicializa é o partido político. O partido político que está vencido tem medo do vencedor e judicializa, e acaba atuando a favor ou contra algumas questões. Nós temos no Código de Processo Civil dizendo que a solução ela é consensual. Tem muitas coisas que entram em consenso, outras não. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma pesquisa, a pergunta é o seguinte: o Ministério Público em direito difuso, coletivo e individual homogêneo é melhor litigando ou negociando? E a pesquisa foi muito interessante. Tem várias, eu vou dizer uma rapidamente. 75% dos casos que chegam no Ministério Público ele resolve internamente. Dos 25%, um desvio padrão de 3%, dos 25% que vão para lá, aproximadamente 2% são sentenciados e 23% são acordados na Justiça do Trabalho. Obviamente, esses 23%, como tem 3% de desvio padrão, pode ser 23,2%, pode ser 25%. Né? Pode ser 25%, ou seja, pode ser 20% de acordo e 5% de sentença a esse respeito.
Agora nós estamos numa época que esses 5% vão começar a atuar. Por quê? Nós estamos numa zona de indefinição, numa linha de precedente do Supremo Tribunal Federal, limitando a atuação das instituições trabalhistas, e, obviamente, as pessoas vão ficar mais confiantes, os empregadores, os donos de capitais, as instituições, o governo vão ficar mais confiante para fazer isso. O que nós temos sobre a questão de precedente é que, na verdade, quem normatiza hoje não é mais só o Poder Legislativo. O Poder Judiciário está normatizando por meio de teses, está normatizando por meio de súmulas, está normatizando por meio de precedentes, dizendo padrões de conduta, obrigar a proibir, permitir, normas de organizações, normas procedimentais. Nós temos outras, nós temos hoje uma plurilateralidade. Nós temos uma plurilateralidade de instituições que dizem a norma, sim, que normatiza, sim, que sim. fazem o direito como é aquilo, que está fazendo o direito acontecer. E, obviamente, tem várias questões. Eu escrevi um artigo, por exemplo, onde o Supremo Tribunal Federal vedou a vaquejada. Sim. E aí o parlamento entrou com a emenda constitucional permitindo a vaquejada. Sim. Ou seja, mostrando um diálogo que tem. Nós hoje estamos, de uma forma frenética, sobre, por exemplo, prerrogativa de foro. O Supremo limitou a prerrogativa de foro, foi para o STJ, eu tenho um artigo que está sendo para ser publicado a esse respeito, e nós estamos voltando a rediscutir. As teses antigas voltando. E, ou seja, nova normatização, porque toda vez que o Supremo, o STJ, ou o TST edita uma súmula, diz uma tese, diz julga e tem um precedente, eu tenho um outro padrão de normas. Então, respondendo a tua pergunta diferente, a pergunta que seria, nós resolveríamos se nós tivéssemos mais unidade de pensamento, sim, mais unidade de ideologia, mais unidade, não seria tão plurilateral. Nós somos muito plurilateral. Nos Estados Unidos nós temos os democratas e os republicanos. Tem divergências entre eles lá dentro? Tem, mas são 2 pontos só. E aí, obviamente, fica menos emblemáticos, porque sabe qual é o vencido, sabe qual é o vencedor. Aqui não. Quantos partidos nós temos? Quantas ideologias nós temos? Nós temos inúmeras. O Congresso está muito, muito dividido a esse respeito. Tanto é que hoje o maior partido político do Brasil é o Centrão. O que é o Centrão? É um conjunto de partidos plurilaterais que existem, que se unem para negociar com o governo ou com a oposição, para ver para onde migra um lado ou o outro. Então, essa pergunta ela é menos jurídica e mais de ciência política. Sim. Entendeu? Para nós entendermos que país nós queremos, que pessoas nós votamos. Nós não votamos assim simplesmente porque nós acreditamos que alguém tem um pensamento que vá trazer isso, aquilo, outro. Nós votamos muito com a ideia daquilo que mais nos encanta. O brasileiro tem uma premissa muito interessante de fazer votos, que é a comunidade. O certo é que nós temos os políticos que nós merecemos porque fomos nós que escolhemos. Sim, claro. Essa é a premissa. Logo, a resolução talvez seja algo que tenha um pouco mais de tempo para demorar. O professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, diz que para nós mudarmos uma cultura de um país, ele leva aproximadamente 200 anos. Para nós mudarmos uma cultura institucional, ele leva aproximadamente 15 anos. Se nós, integrantes daquela instituição, se nós, integrantes daquela comunidade, nos afinarmos, nos unirmos num pensamento de mudança e alteração. Sim, sim. Caso contrário, vamos ficar à mercê das propagandas, das publicidades, das IAs, das inteligências artificiais, que vão mobilizar nossas ações. Perfeito. Dentro dessa perspectiva, me lembrou muito uma atuação do Ministério Público do Trabalho muito relevante em relação a contratos temporários e tudo mais, e eu sempre também tive esse questionamento muito interessante. Primeiro, concurso público ainda são 2 perguntas que se integram. Concurso público ainda é o melhor ingresso no serviço público? E não seria injusto, humanamente, você demitir, como nós vimos aí, ações, acredito que do Ministério Público do Trabalho no passado, em governos passados, em que pessoas que já tinham 10, 15, 20 anos no serviço temporário, pura e simplesmente eram demitidos, desligados, e já com 45, 50 anos se viam aí no mercado sem emprego e tudo mais. Era uma situação, e aí eu gostaria que você comentasse,
conforme que era uma situação que me incomodava muito. Apesar de saber que o direito deveria ser explicado, nós tínhamos aquela situação fática e humana. Né? Isso, o Ministério Público vamos dizer, estava na berlinda disso, não é isso? Continua, e eu sou uma das pessoas que atuei nisso. Por exemplo, o Barry Friedman disse, fez é um sociólogo dos Estados Unidos, a pergunta que ele fez de hipótese é: se a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir uma coisa e o povo não concordar, o que vale? Ele fez uma pesquisa de 10 anos, foi contestada, fez uma outra de 15 anos e chegou à seguinte conclusão: vale o que o povo pensar. E aí eu tenho algumas premissas nesse sentido. Há muitas vezes a gente adota um poder normativo e a gente aprende dizendo que a Constituição ela é soberana, que o poder constituinte originário é ilimitado, uma série de coisas, e traz várias normas e regras a esse respeito. Mas a nossa cultura, a nossa comunidade, como vive, acaba fazendo como aconteceu com a época da Lei Bararu, que começou a prorrogar a pessoa com 10, 15, 20 anos. A pergunta que se faz é se é justo as pessoas que estão ali trabalhando e acreditando ali, porque as pessoas que são eleitas, as pessoas que são escolhidas, são pessoas normalmente que têm alguma afinidade ou de conhecimento a esse respeito. Então, de repente, seria melhor eu aproximar meus filhos e descendentes de pessoas influentes para ser escolhidos, para ser temporários, do que permitir que eles estudassem para fazer alguma coisa, pelo mérito, para conseguir um bom trabalho, ou fazer alguma coisa. Essa é uma incógnita que nos cabe a esse respeito, porque a Constituição diz, é pelo mérito. Para nós percebermos, até a ideia que eu sou processualista, quais são os regimes no mundo de captação de magistrados, de juízes? Nós temos o regime da cooptação, ou seja, os de dentro escolhem os que vão entrar. Nós temos um regime misto aqui no Brasil, no caso da UAB, do Ministério Público. Nós temos uma cooptação de saída, uma cooptação de ingresso pela corte, escolhendo quem vai entrar. E nós temos uma indicação, que é a segunda forma, que é pelo chefe do Executivo, que é uma indicação em que é democrática indiretamente. É uma premissa democrática. O Supremo Tribunal Federal é democrático direto. É democrático direto, ou seja, o presidente indica e vai logo diretamente, democrático indireto, mas sem passar por um regime de cooptação, perdão. Ele é democrático indireto, exclusivo, puro. Ele não depende do regime de cooptação. Nós temos também a eleição, que no caso do Brasil só se aplica aos juízes que são de paz, que está na Constituição. Nos Estados Unidos são eleições diretas ou indiretas, que acabam de acordo com o Estado. Nos Estados Unidos, acaba elegendo isso daí. E nós temos o concurso público, que é pelo mérito. O certo é que, independentemente disso, tantos aqueles que são aqui escolhidos no Brasil, por um concurso público pelo mérito, por um regime de escolha indireto de um membro do Poder Executivo que escolhe alguém, seja por um regime de concurso público, a gente percebe que a gente caminha sempre no mesmo lugar. Não me parece que a forma é uma forma que venha, mas uma coisa é certa. Teria que ter um regime de seleção objetiva. Me parece que o concurso público a gente consegue concordar mais. Concordar mais. Quando a gente adota uma medida, por exemplo, para tirar um monte de temporário, a dúvida é quem está em melhor posição. São os desempregados que estão se matando de estudar em suas casas para conseguir um direito de trabalho, ou aqueles que são conhecidos de alguns políticos que foram escolhidos ali de uma forma chamada apadrinhada. Perfeito. De uma forma apadrinhada. Obviamente que a premissa vai ser, vamos ter que tirar os que estão ali de forma incorreta e vamos ter que botar as pessoas que estão ali selecionadas para esse respeito. Muitas questões têm emblemáticos, sim. Tinha muita gente que está 30 anos, 40 anos. O ideal era que tivesse um regime de aposentadoria, um regime de benefício previdenciário para as pessoas pelo seu tempo de trabalho. Entendeu? Porque não vou tornar ele só desvalido ou desempregado, mas alguém que contribuiu, que trabalhou, que atuou. Hoje nós temos situações muito fortes de atuação. E agora, nesse instante, tem várias premissas, onde o Estado é o principal. O Estado que é aquele que deveria proteger a Constituição, as leis. O Estado é o principal ofensor. Sim. Se nós verificarmos, por exemplo, você falou em elevado número pelo CNJ em números, elevado o número de judicialização. Quem é o principal réu? O Estado. Sim. Estado, de forma lata, claro. União, os estados, Distrito Federal, municípios, eles são os principais ofensores. De onde isso vem? Vem de uma cultura ofensiva nossa. Nós somos uma comunidade irreverente,
O brasileiro, ele é mais assim mesmo, a gente tenta fazer, é uma coisa, cultura nossa mesmo. E acaba reverberando, acaba culminando numa ideia que a gente tem que fazer opções drásticas, como diz Harold, uma opção drástica entre deixar desempregados que estão lutando pelo mérito ou desempregar aqueles que foram apadrinhados, por mais que seja 10 ou 15 anos. A meu entender, os que fizeram pelo mérito, pela ordem constitucional, deveria prevalecer, e é assim que eu penso, que eu pauto, que eu atuo em todas as minhas atuações, é nesse contexto. Agora, me dói ver alguém por muito tempo nesse sentido, mas o olhar deveria ser para aquela ideia de uma cultura que permite que isso aconteça. As instituições estão fazendo o serviço que deveria ser feito, mas nós não temos unidade nem nesse sentido. Imagina, se eu pego uma regra constitucional, uma norma constitucional e descumpre, eu vou cumprir o quê, Mário? Verdade. O que eu vou cumprir? Aí, nesse caso, eu vou ter 220 milhões de brasileiros dizendo que deve cumprir o que deve fazer cumprir. Daqui a pouco eu vou ter que tirar as pessoas do sistema penitenciário porque ninguém fez nada errado. Você, como professor, sistema de cotas, durante muitos anos, aliás, você é um professor consagrado com muitos anos de universidade, deu certo? Olha, dar certo hoje é algo que ainda está muito recente para dizer, mas eu acho que é justo. Nós criamos, por exemplo, escórias da humanidade. Existe, eu até faço comparações em teoria da justiça, que eu gosto de filosofar em teoria da justiça. Nós temos o banco imobiliário. Sabe o banco imobiliário? Claro. Algumas pessoas não sabem porque não tiveram para comprar. Mas banco imobiliário, você começa o jogo, todo mundo com a mesma quantidade de dinheiro. Obviamente, o teu mérito, como diz John Rawls, vai permitir qual é o princípio da diferença que isso vai acontecer ou da igualdade que isso vai acontecer. Uns com mais, outros com menos dinheiro pelo mérito, pelas suas decisões e opções. Mas não é assim que é a vida. Tem um filme no YouTube chamado A Corrida de $100, que é muito interessante. É um dos 3, 5 minutos, mais ou menos, que ele coloca um monte de gente aqui e pergunta assim, quem é que teve que trabalhar como criança, deu um passo para... quem não teve que trabalhar como criança, deu um passo para frente. Quem teve seus pais para pagar uma escola, que deu um passo para frente. Quem nunca teve que pagar uma conta, que deu um passo para frente. E foi dizendo vários critérios que é da classe média, média alta. Entendeste? E, obviamente, quando ficou a posição de largada, ficou um monte de gente lá na base e um monte de gente lá na frente, em vários lugares, na posição, tinha pessoas que estavam perto da linha de chegada já. E aí ele disse, já. E ele levantava os $100 balançando, dizendo, se você, quem chegar em primeiro e não entender, não compreendeu a brincadeira. Então, nós não temos uma corrida do banco imobiliário. Eu tenho uma corrida dos $100. Como é que eu vou compensar a escória que a sociedade, por meio de nascimento, em meio de famílias ou locais mais privilegiadas, eu vou compensar com aqueles que nunca tiveram oportunidade? É como se, porventura, a humanidade fosse criada, ou Deus criada a gente, algumas para sofrer mais ou sofrer menos, pessoas que não fossem tão iguais, como me parece ser o mandamento divino que eu, por exemplo, acredito. Muito bem. Trabalho escravo por que não acaba? Principalmente na nossa região. Vocês lutaram muito sempre por isso. Sempre, sempre, sempre. A Procuradoria Regional do Trabalho, enfim, o Ministério Público do Trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego também, com atuação, enfim, a Justiça do Trabalho. Nós vemos sentenças históricas, sentenças de grandes juízes que passaram pelo TRT e tudo mais, premiadas internacionalmente, mas até agora essa chaga, né, vamos dizer assim, continua, né? E principalmente você deve ter uma explicação muito, muito interessante sobre isso pela vivência. Olha, a primeira vez que eu participei de resgate de trabalhador escravo, eu me senti muito interessante porque eu vi malas e malas de dinheiro chegando de fazendeiros e dividindo dinheiro no meio de uma pessoal que estava vivendo uma vida de escravo, degradante, ou o nome que se queira, escravo na forma moderna, não na forma antiga. Um trabalho, só para falar mais com o povo, assim, limitado na sua locomoção, estava devendo mais do que tinha dinheiro para receber. Eles estavam, por exemplo, em lugares que era 100 quilômetros de distância, que só podia ir de burro ou motocicleta. Então eram coisas assim, morando em taperas, tendo que tomar água de qualquer rio ali ou de qualquer riacho que tem ali, onde as pessoas faziam necessidades, os animais faziam necessidades e tudo mais.
Então é algo assim bastante interessante. Sua pergunta cabe uma reflexão. Talvez eu não tenha uma resposta, mas eu tenho algumas boas premissas. Qual é? Sim. Não acaba porque a distribuição de renda no Brasil é muito injusta. Ponto 1. É um ponto um. Então tem muita gente, tem pouca gente rica, muita gente pobre. E ainda aumentando ainda a diferença social, né? A cultura é que nós temos uma linha de pertencimento muito perversa. Que seria? É o que acontece. Eu sou rico, você não. Eu sou fazendeiro, você não. Eu sou da Assembleia, você não. Eu sou advogado, você não. Nós nos beneficiamos em dizer que eu sou pertencente a um grupo e me orgulho de dizer que você não. Então, obviamente, isso faz com que a gente olhe para aqueles vulneráveis para tomar proveito dele, de estar de alguma forma explorar. E às vezes a pessoa não tem nem noção. Eu já fui para audiências, por exemplo, e pessoas no Marajó, onde o fazendeiro tinha ainda aqueles costumes ainda do século XIX. Aquela ideia de que tinha alguém que vinha para abanar ele, alguém que vinha para fazer e tudo mais, entendeu? Ou seja, algo bem, bem forte ainda. Claramente, quando a gente vai falar de trabalho escravo no Marajó, um dos principais argumentos é isso é a cultura marajoara. É assim que o Marajó funciona. Então nós tínhamos uma ideia de permissão, os direitos humanos foram evoluindo, mas não foi evoluindo para toda a humanidade. Nem todo mundo começou a tomar conhecimento do que é direitos humanos, o que são direitos humanos, o que são direitos fundamentais. Eles foram progressivamente acionando e as instituições começaram a acionar e as pessoas começaram a se horrorizar. Nós temos hoje que a percepção de trabalho infantil e a percepção de economia familiar, onde se discute muito grande ainda sobre questão de trabalho infantil. Lugar de criança na escola, para se divertir, para formar uma boa personalidade, não para atuar, para fazer A, B ou C. Até hoje nós vimos crianças na rua, nós vimos pessoas desse jeito. Então nós temos, primeiro, uma percepção de distribuição de renda muito injusta no Brasil, nós temos uma cultura muito resiliente com as injustiças sociais que nós temos. Nós temos hoje a imigração aqui dos uaraus, dos indígenas, uma percepção. Eu escrevi um artigo, por exemplo, sobre uma premissa dizendo sobre o vácuo de vivência que nós temos para nós dizermos se um indígena, um povo originário, está certo ou errado. Foi muito engraçado que eu participei de algumas ideias, fui a POC, eu estava numa comunidade indígena, um povo originário, e ele estava falando daquilo que estava indignando, assim, ele estava indignado. O que era que ele estava indignado? Disse, olha, o meu povo vai caçar. Aí atravessa a BR, a polícia pega lá e prende, porque ele não tem porte legal de arma, porque o animal está em extinção. A gente vai comer o quê? Sim. Então, veja só, literalmente é uma percepção de culturas diferentes. Nós já olhamos assim, nós vimos questão de falar sobre cota para indígena. Devia ter cota para cara pálida nas comunidades indígenas para saber como era que um curandeiro, um pajé, curavam as pessoas, para fazer uma percepção mais holística da percepção de medicina. Nós, advogados, deveríamos estar lá para ver como é que eles julgam. A justiça restaurativa está vindo de percepções de comunidades indígenas dos Estados Unidos, dos maores, entendeste? Ou seja, são os caras pálidos aprendendo, não são os caras pálidos ensinando. Então a percepção de cota é necessário para unir, mas não a ideia de que os eurocêntricos são superiores a qual outra comunidade, mas sim com a ideia de integração. A Convenção 169 da OIT permite um regime de diálogo intercultural que dá uma premissa de que nós somos seres humanos que devemos respeitar uns aos outros naquilo que nós vivemos como vida que traga algo para progredir, para ter pacificação, respeitando a população. Então essa é uma ideia aqui a esse respeito. Então eu não sei dizer se dá certo ou não dá certo, mas eu sei dizer que é justo eu conversar com o indígena, é justo eu conversar com o quilombola, é justo eu conversar com o chinês, é justo eu conversar com o venezuelano, o aral, é justo eu conversar com cada um deles e dizer, e viver, e aprender com o que eles têm para me ensinar. Doel Igug diz que a forma ótima é você consultar outra comunidade para ver como é que ela vive, para tentar trazer aqueles padrões, aqueles paradigmas para melhorar a sociedade da qual eu vivo, para que eu possa politicamente interferir nos destinos da comunidade da qual eu faço parte, exercendo, por exemplo, minha autonomia de agência como pessoa que sabe quem eu sou
e sabe qual é meu papel na sociedade, meu propósito na sociedade. É raro, mas é algo interessante de pensar Refletir. um mundo melhor. Perfeito. Bom, pela nossa limitação funcional, eu teria ainda várias perguntas para fazer para você, professor Sandoval, mas enfim, a gente se estendeu aí em conversas fantásticas, com gente também fantástica aqui na AMEPA. E, por fim, eu queria saber, e aí, como é que você vai responder num curto espaço de tempo? Não sei, mas eu vou perguntar. O papel, primeiro, as redes sociais têm que ser reguladas e o Ministério Público do Trabalho já tem ações e já está de olho, exploração infantil, exploração do trabalho nas redes e tudo mais. Já tem um trabalho efetivo, já tem um grupo de trabalho, e se devemos regular as redes como um todo, o ambiente virtual como um todo. Nós já temos legislações e atuações a isso. Nós temos a proteção da lei que teve de proteção de dados, que está sendo vigente para todo mundo. Todos estão vendo como é que vem. Temos atuações dos hackers. Eu acredito que a questão nas redes sociais tem muito mais limite pelo conteúdo do que pela forma como ela divulga. Obviamente, se tem alguma coisa vinculando pedofilia, trabalho escravo, ou trabalho infantil, ou qualquer outra questão que impacte, o Ministério Público do Trabalho atua rapidamente. Teve uma época uma propaganda, uma publicidade de um banco que dizia: olha, nosso gerente é uma pessoa como vocês. Então, nós somos todos da mesma sociedade. E, por exemplo, tinha algumas pessoas que expunham sua forma muito exposta e tudo mais, e nós atuamos para aquela. Se a publicidade vier nesse sentido, a gente atua claramente muito mais quanto ao conteúdo do que com as redes sociais. Nós temos algumas questões institucionais de atuação do Poder Judiciário com algumas redes sociais para obter algumas informações. Aqui lá o WhatsApp trava, aquele outro do X também parou aqui, teve uma briga entre o judiciário e a situação, mas para tentar obter essas informações. Agora, isso me parece algo já totalmente irreversível. O que nós temos que fazer nesse sentido é tentar controlar mais os conteúdos e não deixar. Tem pessoas que, por exemplo, acessam as crianças pelo TikTok, acessam as crianças pelo Instagram, pelo Facebook. Tem pessoas que são encantadas por meio de várias redes sociais. Mas nós temos redes sociais boas. Nós temos, por exemplo, o Academia a Pontedu, o Google Escola, o ResearchGate, que são questões acadêmicas a esse respeito. Nós temos alguns que são como o Strava, que é para quem faz exercícios físicos. Nós temos outros que são as redes sociais como o Instagram e tudo mais. O que nós temos que olhar mais é a premissa do conteúdo e verificar que tipo de informação. Hoje a inteligência artificial está até algo que está muito mais em voga para falarmos do que até as redes sociais, porque a inteligência artificial está conduzindo redes sociais, pensamentos de pessoas, formulando perguntas, respostas, interagindo e conduzindo algumas questões onde nós nos perguntamos: nós vamos continuar pensando ou vai ter uma inteligência artificial que vai pensar por nós? Nós estamos cada vez mais tentando facilidades que pode ser que biologicamente tenhamos problemas, porque a mente é muito inteligente. Se você não exercita um neurônio, eles não precisam de ti, vão te matar. Exatamente. Então eu tenho dúvidas e tenho alguns receios da inteligência artificial me dar muitas respostas e meu neurônio não conseguir atrofiar por não conseguir mais exercitar alguma conta, como 2 mais 2, 4, alguma questão onde eu faço uma premissa maior, uma premissa menor e trago uma conclusão, porque ele já me traz isso pronto. Uma premissa para entender a emoção e o sentido de alguma afirmação quando se confronta com a emoção, que a grande confusão é que as IAs não têm supostamente emoção. Supostamente, porque já tem simulações até de emoção a esse respeito. Não tem sensação de perigo, já está se desenvolvendo esse respeito. Tem discussão até se existe inteligência artificial ou não, mas os filmes, nós temos um que acompanha, eu acho o nome do filme, onde a pessoa contrata uma mulher robô, uma inteligência artificial para viver com você e tudo mais. Então, cada uma dessas circunstâncias vão nos trazendo os desafios que a gente não consegue responder. O certo é que a humanidade, como diz Rabenhorst, tem que ter uma moralidade democrática para viver com a evolução da sociedade e tentar ver aonde nós vamos chegar.
O que me preocupa muito da inteligência artificial é a questão da alimentação. Quem é que está alimentando e quem é que está manipulando. Mas esse também seria, com o maior prazer, outra vinda que com certeza nós vamos lhe convidar. Uma situação de utilidade pública são duas, por tudo que nós falamos, professor Sandoval. Onde encontrar os seus artigos, né, que você tanto citou, para quem quer desenvolver alguns assuntos que nós debatemos aqui, e também se o Ministério Público do Trabalho tem telefone, se existe essa procura da sociedade pelo Ministério Público do Trabalho, quais são os canais de procuras para a sociedade. Essas são as duas últimas. Olha, a minha rede social do Instagram é Prof. Sandoval Silva. Perfeito. E tá no Facebook, tá no Instagram, também tá no TikTok para fazer qualquer uma. Meus artigos estão no academia.edu, são mais de 50, quase 60, perfeito, mas tem muito mais coisas produzidas além de artigos. Estou fomentando agora para ir para o Google Scholar também e para o ResearchGate, que é uma outra rede social para esse fim. E eu tenho uma linha de pesquisa que é Sociedade, Conflito e Tratamento de Conflito em Busca da Paz, pela CAPES, onde eu tenho encontros mensais, inclusive com os meus orientandos do programa de pós-graduação de Direito na Universidade Federal do Pará, onde a Arielle está à frente junto comigo para coordenar e organizar. Tenho uma premissa, portanto, de trazer isso para algumas pessoas que queiram fazer mestrado ou doutorado no PPGD. O Ministério Público do Trabalho, hoje em dia, até dizer número de telefone não deveria, mas se você der no Google Procuradoria Regional do Trabalho, lá tem todos os acessos. A melhor forma que tem é dizer o caminho mais fácil. Se eu der um número, alguém vai querer ficar ligando ou dizendo alguma coisa que acaba se perdendo. Mas se der, lá tem. Sim, forma de notícia de fato ou de denúncia. De forma anônima ou identificada. Existe formulário. Por e-mail, por formulário. Perfeito. Pode ir lá aqui na José Malcher, número 652, entre Quintino e Rui Barbosa, em frente ao laboratório Paulo Azevedo. Nós temos lá uma sala de coleta de denúncia a esse respeito. E tem um formulário, como você falou, que é diretamente online, onde você se identifica. E lá no próprio site do MPT tem todos os telefones para dizer exatamente onde vai coletar cada denúncia. É um prazer ter isso à disposição de toda a comunidade que ainda depende ou precisa de uma instituição que eu tanto tenho orgulho de participar, que é do Ministério Público do Trabalho, e eu, como professor na Universidade Federal do Pará, também tenho bastante orgulho a esse respeito. Professor Sandoval Alves, só temos ali a agradecer pelos ensinamentos. Aqui nós vamos produzir esse podcast, ele vai ficar para a eternidade agora, né? Com essa, e nós vamos ter as suas impressões aí para o resto das nossas vidas e por gerações. Muito obrigado pela presença e hoje pelos ensinamentos para todos nós. Olha, Mário, eu que agradeço você ter convidado, a oportunidade. Se porventura tiver alguma coisa, falar sobre precedente, tutela coletiva, inteligência artificial e a interação que ele tem com a questão de precedente a esse respeito, porque hoje é muito em dúvida, porque se você prestar atenção, é o seguinte, já tem uma pesquisa dizendo que a inteligência artificial já produziu conhecimento que a humanidade chegaria em 450 anos. Então, já produzido agora. Porque o que nós temos? Nós temos velocidade, nós temos volume, nós temos validade e nós temos verdade para discutir sobre aquilo que ele, porventura, tenha a desenvolver. Enquanto você tem uma capacidade, por exemplo, de armazenar, vamos admitir, 100 memórias, ele tem 100 milhões. Enquanto você tem um processamento para conectar essas 6 memórias e produzir 5, 10, ele tem 5 milhões. Então, é algo muito mais a esse respeito. E assim como nós temos falsas memórias, eles também têm falsas memórias de inteligência artificial. E assim como a gente, com falsas memórias ou falsos pensamentos, chegamos a falsas conclusões, a inteligência artificial também tem. Eu tive em Lima discutindo sobre isso, exatamente uma tese dizendo não existe inteligência artificial, o outro dizendo existe inteligência artificial. O certo é que quando eu falo, por exemplo, com o ChatGPT e faço algumas discussões, e eu faço a mesma pergunta com algumas pessoas, eu tenho respostas parecidas. Sim. E eu fico dizendo, meu Deus do céu, olha, tem alguma coisa, eu não posso dizer que esse negócio não existe. Entendeste? E ele começa a até cativar. Eu tenho pessoas se apaixonando por inteligência artificial, por representações. Entendeste? Vários países têm até pessoas formando anatomias humanas e até fazendo gestos emocionais para fazer, pessoas vivendo com bonecas que estão com inteligências artificiais. Então será um prazer
Será um prazer falar sobre qualquer coisa que eu possa conversar, porque, Mário, eu me considero uma pessoa com propósito de vida. Um dos propósitos de vida na minha vida é ser alguém que vai trazer algo para acrescentar a vida de alguém na perspectiva da cognição, do conhecimento, da epistemologia, da tecne, da prática, da fronese, da reflexão. Então, você está me propiciando isso. Eu vou sair hoje mais feliz porque você me deu a oportunidade de dizer para mim mesmo, vale a pena eu ainda continuar vivo porque ainda tem alguma coisa para contribuir para a vida dos outros. Eu tenho uma premissa muito clara e muito comprometida com a teoria da justiça, seja comutativa, naquela ideia que tem referências de prática, como a justiça distributiva. Você doar aquela forma solidária sem ter nada em troca. Simplesmente dar mais a quem tem menos, porque o regime de solidariedade nos conforta. Então, hoje você me deu triplo propósito de vida e razão de estar vivendo e agradecer realmente que seja esse legado como um ato de gratidão que eu tenho por vocês estarem aqui e me permitir falar alguma tolice. Seja como um professor, lecionando ou dizendo alguma coisa para a vida, como os grandes filósofos da vida, seja como um agente de justiça comutativa, dizendo que existem parâmetros para trocas, seja como agente de justiça distributiva num regime de solidariedade. Adam Smith disse que o capitalismo era uma mão invisível e tudo mais. O certo é que por qualquer crítica que eu possa fazer, eu não consigo negar que ter uma farmácia perto de casa não é bom. E eu ter condições de pagar como justiça comutativa não me faça bem. Eu fico triste quando um restaurante bom fecha e eu não consigo mais pagar aquilo que eu gostava muito de alimentar a minha matéria. Eu fico muito triste quando alguma coisa tem algo que eu posso pagar como justiça comutativa. E eu não consigo fazer porque ele não está lá mais a oferecer. Nós demonizamos muito a comunidade, a sociedade e tudo mais. Nós deveríamos santificar mais. Eu me sinto muito feliz como programa, escrevendo e reescrevendo nossa história, que tem uma premissa de que os vulneráveis são vulneráveis porque eu contribuo também. Eu sou parte disso. Sim. Quando eu entrego alguma coisa, como por exemplo, eu estou no GAET dos catadores e catadores de materiais recicláveis, quando eu estou a questão da dignidade das pessoas que vivem na socioeducação ou no sistema penitenciário, para dar dignidade, empregabilidade, isso fortalece minha alma, fortalece meu corpo como agente de justiça distributiva. É onde eu me encontro hoje posicionado como alguém de propósito para contribuir com a vida dos outros. Qualquer coisa que você queira discutir sobre processo, como professor, sobre direito financeiro, direito tributário, sobre como a discussão sobre o capitalismo ou o proletariado, numa discussão sobre isso, seja como agente distributivo ou nos direitos sociais, para tentar trazer uma justiça social para o Brasil que tem uma distribuição de renda muito justa, eu estarei feliz junto com você. Belíssimo. Parabéns, meu amigo.